Olá, Educando para o Mundo! Hoje o nosso vídeo é um vídeo resposta para Leidiane, que fez um comentário em um dos vídeos falando sobre aprendizagem. Ela tem uma dúvida sobre a aprendizagem do filho dela. Mas antes da gente falar sobre o vídeo, queria agradecer a todas as pessoas que têm compartilhado os nossos vídeos aí com as pessoas, com os amigos, com os familiares. A gente está crescendo, ainda não batemos a nossa meta de 400 inscritos, mas estamos no caminho, estou muito feliz com o resultado que estamos tendo. E para você que não me conhece, meu nome é Joana Costa e eu venho aqui todos os domingos trazer vídeos pedagógicos com dúvidas, com compartilhamentos de conhecimentos novos que eu tive, para você, para enriquecer a sua casa com educação e fazer parte dessa nossa comunidade de educando crianças para o mundo. E sem mais delongas, a Lidiane diz: meu filho tem muitas dificuldades no aprendizado. Ele não grava nada, não consegue ler e sabe escrever só o nome dele, com muita dificuldade. Lidiane, preciso te contar uma boa notícia. Seu filho aprende muito, muito mesmo. Sabe por quê? Se ele nasceu e só sabia chorar e fazer cocô e xixi, e hoje ele sabe falar, andar, correr, se esconder, contar algumas novidades, narrar alguns assuntos, é porque a sua criança sim tem capacidade de aprender e muito. Mas eu sugiro, primeiramente, que faça aí uma averiguação sobre o aprendizado da sua criança, se ela não está tendo algumas dificuldades muito específicas, porque tem algumas necessidades especiais que precisam ser acolhidas e mediadas para que ele aprenda da melhor forma possível. E aí temos serviços públicos gratuitos, né? Um pouco mais difícil de conseguir, porque, né, postos de saúde, serviço público do nosso país, mas isso é possível, além dos serviços particulares, caso você tenha condição de fazer. Agora vamos a algumas dicas e informações importantes sobre a aprendizagem das suas crianças, que vai fazer diferença aí na sua casa, se você pegar essa informação e colocar na sua prática diária, ok? Primeiramente, as crianças elas precisam ver utilidade no aprendizado delas. Então, se ela não utiliza a escrita do nome ou a leitura de uma maneira funcional, que faça sentido para ela, ela não vai se sentir tão interessada assim em produzir este tipo de conhecimento. Por exemplo, ele aprendeu a falar porque ele queria comunicar melhor para você o que é que ele estava sentindo, o que ele desejava. Ele percebeu que isso era divertido se comunicar, que você sorria quando ele falava algumas palavras. Então fazia sentido para ele falar e se comunicar com você e dessa maneira vocês interagirem. Ele viu sentido nisso, ele aprimorou esse conhecimento da fala. Mais uma vez, eu não estou descartando uma investigação mais aprofundada sobre o aprendizado da sua criança. Se ela tiver alguma dificuldade, talvez ela precise de um mediador, talvez ela precise de um acompanhamento de um especialista para poder dar continuidade a esse aprendizado e aprender muito mais e melhor. E como você vai descobrir se o seu filho precisa de um acompanhamento de psicólogo, psicopedagogo, mediador? Consultando-os. Não tem fuga. Então, eu sugiro que você procure esses profissionais e assim ele vai conseguir ter um acompanhamento melhor em seu desenvolvimento educacional. Agora vamos falar sobre uma parte da sua frase que me chamou muita atenção. Ele não grava nada. A intenção é que ele grave ou que ele aprenda? Porque são coisas diferentes. Sabe aquelas crianças que estudam um tempão, memorizam aquilo, fazem a prova e logo depois, se você perguntar qualquer coisa sobre aquilo, ela já esqueceu? Muitas dessas crianças estão decorando coisas. E a ideia é que elas não decorem coisas, mas que elas vejam significado nesses conhecimentos que elas estão adquirindo. Então, esse conhecimento que ela está tendo precisa fazer parte da vida dela, precisa dar prazer a ela, né? E para as crianças se sentirem confortáveis com a leitura, elas precisam sentir prazer nisso. E como que a gente pode fazer isso?
lendo para elas, lendo com elas e oferecendo leituras que elas sintam vontade de ler também. No começo, é necessário um trabalho de resiliência para a gente fazer junto, e ler junto, e rir junto, e acompanhar esse processo. Não adianta dar um livro para a criança e falar, vai ler, e deixa para lá. Porque existe um ritual da leitura que algumas pessoas abandonam e as crianças não se sentem muito felizes com isso. Porque quando elas estão aprendendo a ler, a gente lê para elas, a gente lê com elas. E aí quando elas aprendem a ler, é como se fosse assim algo... Ai, vai ler. Como se fosse uma coisa punitiva. E a ideia é que a leitura não seja uma punição. A leitura seja um momento de prazer. Para isso a gente precisa estimular as nossas crianças. Eu sou suspeita para falar, mas eu acredito muito que a leitura deve ser um exemplo dentro de casa. Não adianta você pedir a sua criança para a criança ir ler e você tá na televisão, no celular e nunca pega num livro. A criança vai entender, por que eu preciso pegar num livro se os meus pais nunca pegam? Se eu nunca vejo os meus adultos, né, de referência, fazendo alguma leitura. Então, se a gente quer ensinar, o exemplo ainda continua sendo imbatível, tá? Se você quer estimular a sua criança a fazer uma leitura e a desenvolver o gosto pela leitura, comece por você e vão juntos fazendo essa leitura juntas, sabe? Às vezes, não precisa assim, eu estou lendo o meu livro que só me interessa e ele vai ler o livro que interessa para ele. Não, que tal ler gibi juntos? Uma história clássica juntos, sabe? Faz esse processo junto com seu filho, porque ele vai ver sentido na leitura. E aí ele vai se sentir cada vez mais estimulado a ler. E não apenas ler como exercício de casa, não só ler como atividade do livro didático, mas como entretenimento, como um momento de prazer. E quanto à escrita do nome, 3 coisas que podem ser feitas para ajudar a sua criança é: a primeira, ter esse nome dele disponível em casa, para que ele consiga consultar todas as vezes que ele precisar escrever esse nome. A segunda questão é ele assinar as obras dele, sabe? Quando faz um desenho, quando faz uma carta, assinar o nome dele. E enquanto ele precisar, ele consulta essa ficha de nome, esse nome que vai estar escrito em algum lugar para que ele copie. Aos poucos ele vai entender como é que se forma o nome dele, como é que é a grafia do nome dele e não vai precisar mais consultar esse material. Mas enquanto ele precisa, que ele faça essa consulta como uma forma de entender a grafia do nome dele. Uma última dica em relação à escrita do nome é o desenho. Sim, o desenho, ele antecede a escrita. Então, se a sua criança se sente muito insegura em comunicar através da escrita, porque algumas escolas cobram muito a questão do errado e certo, você pode estimular a sua criança a comunicar através do desenho, fazendo cartas para os amigos, ou para você, ou para alguém da família, e no final ele assina o nome dele. Dessa forma ele vai estar estimulando a coordenação motora fina dele e cada vez mais se sentindo seguro para criar símbolos e palavras para comunicar o que ele está imaginando e o que ele está sentindo. Então é isso, espero ter ajudado a Lidiane e também a você, inscrito do canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos, com as outras pessoas que você acredita que pode fazer diferença na vida delas, para que a nossa comunidade cresça cada vez mais e a gente consiga mudar o mundo através da educação. Combinado? Até domingo que vem!